Vamos falar de eleição, né? Porque o primeiro turno, as eleições de uma forma geral, municipais, ocorrem no país inteiro e os cartórios se preparando, a cidade, os municípios, os estados também. E o eleitor tem um encontro, né, marcado com a chamada Festa da Democracia, que é domingo agora, dia 6, tá bom? Estes dias que vão antecedendo as eleições municipais são de muita preparação nos pontos de votação e também nos cartórios eleitorais. É preciso ficar atento, tá bom, às regras para evitar problemas com a justiça. Veja. Os cartórios eleitorais de todo o país acertam os últimos detalhes para o primeiro turno das eleições municipais. E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo definiu algumas regras para a votação neste domingo, 6 de outubro. As sessões eleitorais vão funcionar das 8 às 17 horas, conforme o horário de Brasília. Fica proibido o uso de celular na cabine de votação. Também é vedado o porte de arma a menos de 100 metros da sessão eleitoral. Para votar, basta um documento oficial com foto, tá? Esse documento tem que ser original, não pode ser cópia autenticada, não pode ser xerox, tem que ser um documento original. Pode até ser um documento digital, desde que seja do próprio aplicativo, não pode ser print de tela, tá? O único documento digital que não vale é a carteira de trabalho, os demais valem. Para a justificativa, aí sim é necessário o número do título. Então, se a pessoa não sabe o número do título, é importante que ela pesquise esse número antes de se dirigir ao local de votação para fazer a justificativa. E é importante eu te contar que a justificativa no dia da eleição ela pode ser feita, inclusive, pelo e-título, né, diretamente pelo sistema da Justiça Eleitoral no aplicativo e-título, que deve ser atualizado no máximo até no sábado para poder funcionar. Se a pessoa estiver fora da cidade no dia, ela justifica no dia e não precisa apresentar nenhum documento. Se passar do dia da eleição, ela tem 60 dias e aí ela vai ter que apresentar a documentação comprobatória do motivo pelo qual ela não pôde votar. Se ela estava viajando, se ela estava doente, internada, enfim. Aí ela vai ter que justificar comprovando. A Justiça Eleitoral tem enfatizado a importância de um processo eleitoral democrático. Os eleitores podem manifestar apoio, mas de forma silenciosa durante a eleição. Crimes eleitorais não vão ser tolerados. Qualquer tipo de propaganda no dia da eleição é crime. Então, os candidatos, os fiscais, eles não podem estar com essa vestimenta, né, porque eles não são considerados eleitores neste caso. Então, pode configurar propaganda. O próprio eleitor que apoia, sim, ele pode estar com uma camiseta, da forma que ele quiser, se manifestando ali. Mas tudo que ultrapassar essa manifestação silenciosa pode ser considerado boca de urna e aí a pessoa vai ser conduzida à delegacia. Outro ponto importante é a biometria. 80% do eleitorado paulista já tem cadastro biométrico, o que deve agilizar o processo. Às vezes a biometria não é reconhecida e a gente tem 4 tentativas para reconhecer. Se não for reconhecida, a pessoa vai se identificar de outra forma e vai conseguir votar da mesma maneira, tá bom? Muitos idosos às vezes se preocupam, né? Minha biometria já não está funcionando direito. Não tem problema. A biometria, ela é um filtro a mais apenas de confiança, né? Para a pessoa saber que é ela mesma, de identificação. Ela é um filtro a mais de identificação desse eleitor. Mas ela não é o único. A pessoa vai apresentar um documento de identidade. Se não funcionar a biometria, ela vai ser identificada de outra forma. Em Rio Preto, mais de 347 mil eleitores estão aptos a votar, seguido de Presidente Prudente e Araçatuba. Os locais de votação geralmente funcionam em escolas, né? Sejam municipais, estaduais e às vezes até particulares. Normalmente os juízes eleitorais requisitam as escolas a partir da sexta-feira já. E aí, estando requisitada a escola, não há atividades nesse dia, né? Na sexta-feira. Salvo se houver algum conselho de classe, alguma coisa assim já previamente comunicada ao tribunal, aí é autorizado. Mas nenhuma outra atividade vai acontecer na escola na sexta-feira, a escola que estiver requisitada como local de votação. Na segunda-feira volta já tudo ao normal. Atendendo a determinação do TSE, nós vamos estar operando com as linhas como se fossem dias normais, né, com todos os ônibus rodando durante o dia, mesmo horário dos dias de semana, e vai ser a gratuidade das 7 horas da manhã às 18 horas, sendo obrigatório a apresentação do título eleitoral para que ele possa utilizar gratuitamente. Aqueles que não são votantes vão utilizar a linha normalmente, só que irão pagar. Só para lembrar mais uma vez, então amanhã, sexta-feira,
para os alunos que estudam em escolas que serão utilizadas como zonas eleitorais, né, a aula não acontecerá e retorna ao normal na segunda-feira. Então vocês têm aí, né, esse momento aí até para que as escolas sejam preparadas. Então só para você não sair de casa, né, mais cedo e chegar lá ser surpreendido com a escola fechada. E a gratuidade do transporte público, essa determinação do TSE é para todo o estado de São Paulo. Então São José do Rio Preto a gente está pontuando, mas é interessante que você verifique aí na sua cidade, porque cada prefeitura cria uma norma, cria uma regra, mas em geral, né, a pessoa que vai votar tem que apresentar o título. Os demais, né, seguem pagando normalmente e o horário de domingo será como o horário da semana, porque no domingo, em geral, né, quando a gente não tem eventos, como o caso da eleição municipal, a gente tem um fluxo menor de ônibus. Então, para garantir que todos cheguem às suas sessões, às suas zonas, o horário será como na parte da semana, né, com maior frequência e para todas as linhas também, tá bom? Bem legal essa iniciativa, né, da Justiça Eleitoral.